Boa noite! Boa noite! Muito bom! Quem puder, quem quiser abrir seu microfone, falar boa noite. Bem animado. Deixa eu tirar o som aqui. Peraí. E... Pronto! Ótima noite a todas, meninas. Pelo que vejo aqui, estamos em mulheres, mas sempre tem, né? Os homens ocultos, maridos. Sejam muito bem-vindos todos vocês à nossa Masterclass desta quarta-feira. Eu falo que a Masterclass, as Masterclass, na verdade, né? São um ponto alto da nossa comunidade. É o momento que a gente tem para se encontrar, para se ver, para realmente trocar conteúdo ali de valor. Não que no grupo não aconteça, né? Mas aqui, de fato, a gente consegue transcorrer mais sobre assuntos que vão contribuir, de fato, na jornada de vocês de transformação. E quando a gente fala em transformação dentro do Viva 3D, não se trata apenas da transformação corporal, pois aqui no nosso projeto a gente transforma também, né, a nossa alma, a nossa espiritualidade. Então é uma transformação integral, não é verdade? É uma transformação pessoal e completa. Esse é o nosso propósito, tá? Se vocês, alguma de vocês, né, de repente conseguir, puder abrir a câmera para fazer companhia para mim, ficarei feliz. Quem não puder, não gostar, não tem problema. E no final teremos um tempo, um espaço para troca, tá bom? Para saber quais foram os principais aprendizados, as fichas que caíram, possíveis dúvidas, tá bom? Então, papel e caneta na mão, para a gente poder fazer desse tempo um tempo de qualidade, um tempo produtivo e que eu possa contribuir com vocês no final, tá bom? Então, você que está chegando aqui também para assistir essa Masterclass gravada, parabéns pela sua atitude, né, de vir aqui na plataforma, consumir o conteúdo que está sendo disponibilizado. Deixa aqui nos comentários também as fichas que caíram, os maiores aprendizados, possíveis dúvidas, para a gente dar suporte para você também, tá bom? Boa noite, Dri. Obrigada pela companhia, amiga. Vamos lá, gente. Então, hoje vamos falar sobre, né? Vamos trabalhar a questão da dimensão da alma. Aprenda a dizer não se quiser evoluir. Então, aqui tenho trazido essa tela sobre o nosso mapa da transformação, o que vamos fazer ao longo deste ano, que é trazer consciência sobre o nosso estado atual e visão de futuro sobre o nosso estado desejado, o que nós estamos aqui buscando, o que a gente deseja para cada área da nossa vida, e para isso a gente vai precisar realmente se abrir, né? Abrir a nossa mente, abrir o nosso coração, se abrir a novos aprendizados. E antes aqui de eu continuar, eu quero dar boas-vindas. Aí tem meninas que entraram agora na comunidade, chegaram para o desafio de 30 dias que vai começar em março e ganharam aí esse mês de fevereiro, né, como bônus, essas masterclass. O acesso aí de vocês vai estar disponível a partir do dia 20, tá? Na plataforma. Então, parabéns pela decisão de vocês, estou muito feliz. E saibam que essa proposta de 30 dias é realmente uma degustação, uma experiência daquilo que a gente vai fazer ao longo de um ano todo. Porque quando a gente fala em transformação, né, buscar maturidade sobre tantos aspectos assim, é claro que em 30 dias a gente não consegue, né? Então, por isso que a comunidade ela tem um propósito anual para a gente realmente aprofundar, tá bom? Então, dentro desse que a Karina colocou aqui, deixa eu só ler
para a gente fazer interativo realmente, tá? Vocês podem ir comentando. A Karina, boa noite a todos. A Aida, ótima noite, boa noite. Os 30 dias nos ensinam muito a dizer não. É fato, é verdade. Trazendo para essa questão da reeducação alimentar, né? O propósito do desafio. Seja bem-vinda, Sônia. O propósito do desafio Detox, né, do nosso protocolo raiz, ele ensina muito realmente a gente a vencer, a identificar vícios alimentares, né, padrões ali de comportamento. Então a gente aprende muito mesmo. Vai ser fantástico. Quem degustar não vai querer, a Adri comentou aqui. Quem degustar não vai querer largar. É isso aí, Dri. Vamos nessa. Então, olha, a gente entende que hoje todo o resultado que nós temos na vida, em todas as áreas, né, seja em relação à nossa saúde física, à nossa saúde mental, na nossa carreira, né, na nossa profissão, nos nossos relacionamentos, todo o resultado, seja ele bom, seja ele ruim, vem em decorrência das nossas experiências passadas, principalmente relacionadas à nossa infância, na primeira infância, fase de adolescência. Então, tudo que a gente vive, tudo que a gente passou de experiências fortes ali, né? De forte impacto emocional, experiências repetidas, né? Fez com que nós nos tornássemos a pessoa que somos. E quem somos dita os nossos resultados. Então, trazer consciência para o impacto dessas experiências no nosso estado atual é um processo que a gente vai trabalhando, tá bom? Ao longo da nossa jornada. E aí, qual é o nosso estado desejado em relação a isso? A gente conseguir ressignificar, tá? Porque toda experiência, tudo que eu vi, tudo que eu ouvi e tudo que eu senti programaram a minha mente, programaram as minhas crenças sobre a minha identidade, sobre a minha capacidade, sobre o meu merecimento. Então, a partir do momento que eu entendo que eu estou programada mentalmente para me comportar como eu me comporto, e esses comportamentos me geram os resultados que eu tenho hoje, se eu entendo que um resultado negativo pode se transformar num resultado positivo, qual que é o caminho? Reprogramação. Então, esse é o nosso estado desejado, ok? Eu vou passar essa tela, né? Tem meninas que já conhecem, mas eu vou passar novamente por conta de quem está chegando agora, tá bom? Que é muito importante trazer essa consciência de que tudo que fazemos dentro da nossa metodologia do coaching integral sistêmico, principalmente, que dentro do Viva 3D eu vou trazendo, né, um pouquinho da metodologia, não dá para trazer as ferramentas, não dá para trazer tudo, mas muito dá para contribuir nesse tempo que nós temos juntas, tá? Então, a partir dessa programação mental, eu crio as minhas narrativas, o meu diálogo, aquilo que eu comunico, tanto internamente quanto externamente. E tudo que eu comunico gera, né, o resultado que eu tenho ali. E o que a gente vai fazer? Buscar entender, reconhecer, ter consciência, né? É a autoconsciência, aprender a ouvir a minha voz interna para que eu possa silenciar as vozes negativas. Tem alguém aqui que tem voz negativa na cabeça, gente? Você não consegue, você não pode, você não é capaz. Vai acontecer de novo com você. Para com isso, desiste. Todos nós temos em determinada área da vida, em determinada intensidade, né? Então, a gente vai aprender a silenciar isso e a construir novas histórias, novas narrativas, tá? E a partir dessas comunicações, a gente reforça pensamentos, começa a gerar pensamentos ali, né? Qual é o nosso objetivo? Produzir pensamentos, ter pensamentos intencionais, tá? Isso é possível. E aí, tendo consciência das nossas emoções e aprendendo a fazer a gestão das nossas emoções, nós vamos ter sentimentos mais fortalecedores, o que vai gerar comportamentos melhores, né? Que, na verdade, a gente não vai reagir apenas às situações e às circunstâncias, mas nós teremos o quê? Ações, atitudes,
comportamentos direcionados de acordo com os nossos objetivos. E aí, ao invés de termos ali resultados aleatórios, nós iremos realizar os nossos objetivos, as nossas metas e os nossos sonhos. Fechado? Então, feita essa introdução, né, dentro disso que a gente vai conseguir transformar os nossos resultados, né, dentro desses passos. O objetivo desta Masterclass de hoje é capacitar todo mundo que está participando aqui ao vivo e do gravado a compreenderem a importância de dizer não e fornecer estratégias para que vocês possam fazer isso de forma assertiva. Tem alguém aqui que já identificou, quando eu lancei lá o tema, que tem dificuldade de falar não, de dizer não, e já identifica prejuízos na vida relacionados a isso? Ó, já vi a Sônia levantou o dedinho, a Adri balançou a cabeça. Vocês estão de câmera fechada, podem levantar a mãozinha, só dar um joinha, né? A Karina. Então, assim, gente, isso é uma dificuldade. A Aida também mandou um joinha aí. É uma dificuldade de... Olha, difícil conversar com alguém que não tenha dificuldade de falar não em algum âmbito ali da vida, né? Seja profissional, seja familiar, e isso traz impactos, né? Gera ansiedade, gera pressão. Então, por que aprender a dizer não é importante? Dizer não é fundamental para o autocuidado, para o autocontrole, demonstra respeito por suas crenças, pelos seus valores, estabelece limites saudáveis nos relacionamentos e potencializa o alcance das suas metas pessoais e profissionais. Ou seja, é fundamental para que a gente viva de forma leve, de forma plena, que a gente consiga, assim, ter uma rotina, uma agenda, né? As nossas escolhas façam sentido, que a gente não viva naquela pressão, estando em lugares que não gostaríamos de estar, fazendo coisas que não gostaríamos de fazer, comendo coisas que não gostaríamos de comer, sabe? Então, aprender a falar não vai ter um impacto muito poderoso. E quais são as razões por trás do medo de dizer não? Primeira delas, pressão social e cultural. Então, existe uma, vamos falar assim, né? É como se fosse feio falar não, você fosse deselegante de falar não, né? Como assim eu vou falar não? Então, existe uma pressão... Ah, Dri caiu. Existe uma pressão social e cultural no dizer não. Então, a gente tem medo de desapontar as pessoas. A gente tem medo de ficar por fora, de perder oportunidades. Nossa, como que eu vou falar? Não, eu não quero, mas eu não posso ficar de fora. Eu vou ser a única que não vou? Nossa, mas o que vão pensar de mim? Então, essa pressão, ela gera estresse e ansiedade. Segundo aspecto, medo da rejeição. Esse é fortíssimo. Então, por querer agradar, por não querer ser, né, se sentir rejeitada e não querer rejeitar também, né? A gente não quer rejeitar, não quer que a pessoa se sinta mal por você dizer um não. Então, esse é um medo também por trás, né, dessa dificuldade. Terceiro, o desejo de agradar. Então, você fala sim só para agradar o próximo, para agradar outra pessoa. Quarto, baixa autoestima. Então, a pessoa que ela não tem a sua identidade fortalecida, ela não tem o seu alto valor ali definido, né? Ela não consegue falar não. Porque ela quer ser aceita, porque ela quer agradar, porque ela cede às pressões por conta da baixa autoestima. Então, isso é uma coisa que é consequência, gera de consequência os outros medos também. Então, quando a gente desenvolve a nossa autoconfiança, a gente fortalece as nossas crenças de identidade, a gente vai falar mais sobre isso também, melhora muito o nosso posicionamento. Então, o medo de falar não é falta de posicionamento. E tem um jeito certo de fazer, né? E aí, aqui, a quinta razão é a falta de habilidade de comunicação. Então, por não saber como falar, o que falar, essa falta de habilidade gera, né, esse medo de dizer não. E quais são os impactos negativos de um sim
não autêntico. Então, toda vez que eu falo um sim querendo dizer não, eu estou dando um sim falso. Um sim que não era um sim, é um não. Lá dentro de você é um não. Então, é um não, é um sim não autêntico, tá? Então, o primeiro impacto, ressentimento e frustração. A gente fica frustrada, fica ressentida. Muitas vezes nos sentimos, por exemplo, exploradas, né? Fala, nossa, cara, eu falei sim para fazer esse trabalho fora de hora, esse cara tá me explorando, já era para eu ter ido embora, já é, né? Era para eu aproveitar meu final de semana com a família e eu trouxe esse trabalho para casa. Ou já era para eu estar descansando e minha mãe me pediu para levar o cachorro no veterinário. O que eu tenho a ver com esse cachorro da minha irmã? Estou dando uns exemplos assim, né? Mas sabe, aquele sim que você falava, meu, não poderia estar aqui agora, eu tenho uma prova para fazer e eu disse sim para fazer esse trabalho, para fazer, ajudar essa pessoa nisso, enfim. Então, isso gera um ressentimento com a outra pessoa e você fica frustrada, né? Frustrado consigo mesmo, com o outro, enfim. Segundo impacto, dificuldade em estabelecer limites saudáveis. Então, quando você fica falando sim, querendo dizer não, você começa a. Você não coloca limites nas relações, não coloca limite na comunicação, e isso quebra os seus valores, fere os seus valores, tá? Terceiro, prejuízos à autoestima. Então, isso também vai te deixando pior. Você vai se sentindo cada vez mais incapaz, cada vez mais fraca, né? Sobrecarga e esgotamento. Então, acaba abraçando mais do que poderia. Começa a se sobrecarregar por estar dizendo sim. E isso vai gerando esgotamento. Gente, só quem já viveu um estresse num nível de chegar, né, como crise de pânico, burnout, por conta de querer abraçar o mundo, de querer fazer além da conta, sabe o que é realmente uma sobrecarga e um esgotamento. É muito sério isso. Então, a gente tem que cuidar para não chegar nesse ponto. E se você já chegou, já viveu esse tipo de estresse, sobrecarga, esse esgotamento, você sabe do que eu estou falando. É muito prejudicial, é muito difícil, né, recuperar, mas é possível, só que leva um tempo, tá? E o quinto ponto, falta de respeito mútuo nos relacionamentos. Então você começa a se sentir desrespeitada e corre o risco de desrespeitar, porque a hora que a tampa, né, que chega, que dá o limite ali, você pode se ficar explosiva, você pode, né, faltar com respeito porque não soube se posicionar na hora que poderia, não soube falar não na hora que deveria, tá? E quais que são aí os benefícios de um não bem colocado? Você consegue colocar esses limites de forma saudável, você tem ali, né, a questão da autenticidade e da autoafirmação, redução do estresse e da sobrecarga, fortalecimento dos relacionamentos e você desperta o seu poder pessoal, tá? Então, assim, essa questão da autenticidade, da autoafirmação, de você despertar para o seu, né, para o seu real valor ali, aprender a falar com leveza, sem você prejudicar ninguém, né? Você simplesmente sabendo, aprendendo a ser você, tem tudo a ver com você descobrir realmente o que você quer. Se você não sabe quais são as suas metas de fato, onde você realmente quer chegar, o que realmente é importante para você, você fica à deriva. Fica difícil tomar decisões, fica difícil se posicionar, gera confusão, entende? Então, quando fala em autenticidade, em você, né, ser você mesmo, cara, isso é muito profundo. É muito importante que a gente desperte para esse desejo. Hoje fala-se muito no trabalho, né, para quem vai para buscar posicionamento em redes sociais, em fazer o seu trabalho, né, diante dos seus clientes ali, para as pessoas te enxergarem como uma boa profissional. Fala-se muito na definição de persona, que é você definir ali, né, como que você quer que as pessoas te enxerguem e tal. E, cara, isso para mim é tão conflitante, porque eu acho que é tão importante as pessoas serem autênticas,
as pessoas serem elas mesmas, elas saberem se posicionar, né? Trazerem o seu real valor para aquilo que elas fazem, para a entrega delas. E demorou tanto tempo para cair essa ficha, é algo até recente para eu falar para vocês. Deixa eu até ver o que a Adri escreveu aqui. Sobre forte impacto emocional, fiz até o gesto aqui. Assim, né, Adri? Forte impacto emocional. É isso aí, aconteceu. E aí, aqui, Adri, adoro sua empolgação, seu alto astral é contagiante, me fez até sorrir do nada. Parabéns, Mari. Do nada não, amiga, daqui, do agora, né, do conteúdo. Gratidão, viu? Então, essa questão da autenticidade tem muito poder nisso, porque se você começa a querer entrar em padrões, parecer ser o que você não é, seja para agradar os outros ou para cumprir ali um protocolo de um marketing que estão fazendo, né, proposta para você seguir, cara, uma hora ou outra não vai dar continuidade, não vai dar certo. Porque é como você usar máscaras, né? Então, tá tudo bem para quem faz isso, para quem consegue fazer isso, tem o seu valor, tem total importância, faz todo sentido, mas também faz muito sentido buscar definição de persona baseado na sua personalidade, não naquilo que você quer aparentar. Porque muitas pessoas entram em crise, né? Porque começam a querer assumir posições e cargos e trabalhos e que não é ela. E lá no íntimo, lá dentro dela, não era aquilo que ela queria estar fazendo, não era aquilo que ela queria estar vivendo, e isso tem um preço. Então, tem pessoas que estão acima do peso, que sofrem com dificuldade de emagrecer, que estão com obesidade, ou que tem alguma doença, né, doença mesmo, física ali, que não consegue identificar, não consegue ter um diagnóstico preciso, não consegue nem fazer um tratamento preciso. Por quê? Porque é de fundo emocional. Então, olhar para essa questão desse despertar, desse florescer de quem você é na sua essência, tem tudo a ver com você saber dizer não. Porque fala, cara, isso não faz sentido para mim. Tá fazendo sentido para vocês isso que eu tô falando, gente? É um pouco meio, né? Mas isso é muito importante da gente refletir sobre isso, tá? E as consequências do excesso de sim e falta de não é o estresse, esgotamento emocional, diminuição da qualidade de vida e da produtividade e a perda de tempo e de energia em atividades não prioritárias. Então, quando a gente sabe dizer não, a gente olha para a nossa agenda e fala, isso não cabe, isso cabe, isso eu quero, isso eu não quero, isso faz sentido, ir nesse lugar faz sentido, esse não faz sentido, agora não, depois eu faço. Quando a gente sabe delegar, a gente sabe fazer a gestão do nosso tempo e daquilo que a gente aceita ou rejeita, a gente melhora absurdamente a nossa produtividade, a qualidade da nossa vida ali, porque a nossa entrega, ela tá fazendo sentido, você não tá cheia de tarefas, sabe, abarrotado, fazendo aquilo que você não... E tem gente que não tem consciência de que o estresse, a ansiedade, a falta de controle emocional, a falta de controle no peso tem a ver com isso. Então, eu preciso que nesse nosso breve encontro aqui hoje, vocês reflitam sobre isso. Que ao terminar aqui, essa Masterclass continue ecoando na cabeça de vocês, que vocês meditem a respeito desse assunto. O que é que hoje eu tenho colocado na minha agenda que eu não gostaria, não precisaria, não deveria fazer? Porque tem aquelas regrinhas, né, que fica na nossa mente. Eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que corresponder àquela pessoa, eu tenho que... Será? Será que tem que mesmo? Deixa eu ver a Cá aqui. A palavra autenticidade é uma das principais que eu incluí na minha vida. Não é fácil, porque nem sempre você será aceita, mas nem sempre ser aceita é o melhor caminho. É isso. Adri, minha conexão não costumava cair, mas ultimamente, desde a aula passada, tem caído. E você volta rapidinho, viu? Não deixa nada te impedir de estar aqui. Cá, muito legal isso.
E, cara, é muito libertador a gente conseguir. Até você comentou outro dia no grupo, né? Sobre se for para desistir, desista de querer agradar a todos, desista de querer ser aceita por todos. E é exatamente isso. A gente nunca vai agradar a todos. E quando a gente se coloca em primeiro lugar, anota isso. Não é egoísmo, é amor próprio. É amor próprio, porque se você se coloca em primeiro lugar, na hora de se alimentar corretamente, na hora de buscar estar nos lugares que vai te trazer paz, que vai te trazer saúde mental, você colocar uma quantidade de trabalho no dia que faça sentido para você, que não vai te, né? Cara, se você estiver bem, tudo vai ficar melhor. O que adianta você ficar falando sim para todo mundo e você entrar numa estafa? Você ter um problema, uma gastrite nervosa, uma úlcera, alguma doença que vai te impossibilitar de dizer, aí sim você vai precisar falar não, porque você vai ser obrigada. Entende? Então, é amor próprio você aprender a se posicionar, tá bom? A Aida comentou: tive um problema seríssimo nos rins por conta de emocional, por sempre cuidar do outro e não cuidar de mim mesma. Além de não conseguir falar não, também guardava tudo para mim. Hoje sempre me coloco em primeiro lugar. Parabéns! É isso. É isso, porque se você estiver bem e se você souber se posicionar, você não vai machucar ninguém, você não vai agredir ninguém, né? Você não vai nem deixar de atender essas pessoas. Vocês vão entender isso. Parabéns, Aide, obrigada por participar. Então, existem estratégias para a gente dizer não de forma eficaz. Então, a primeira delas é você aprender a avaliar as demandas que você já tem e as oportunidades, para que aí sim você possa dizer o sim ou não. Porque quando você diz o sim na dúvida, ele é prejudicial do mesmo jeito. Às vezes até poderia, mas você disse sim sem saber, você se atormenta com aquela decisão. Agora, quando você para criar esse hábito de não dizer sim de cara, é importantíssimo. Então, quando alguém te fizer algum convite, te pedir alguma coisa, para e responde. Me dá só um minutinho que eu vou confirmar e eu já falo com você? Eu já te ligo, daqui a pouco eu te falo, amanhã eu te retorno. Dá essa pausa para você realmente refletir a respeito desse pedido ou desse convite. Até porque se você. E aí você vai poder avaliar as demandas que você tem, como está a sua agenda, se você está bem emocionalmente para aquele sim, se faz sentido para você, quais são as oportunidades ocultas naquele sim ou naquele não. E aí, quando você dá essa pausa e você fala para a pessoa: olha, agora eu não posso, mas eu vou te responder daqui a pouco. Vocês vão ver, as pessoas vão se virar sozinhas. Ela vai falar assim: ah, então deixa que eu me viro. Já viu acontecer isso? Deixa que eu me viro porque eu preciso agora. Deixa então que eu vou pedir para o pai. Deixa então que eu vou pedir para minha irmã. E aí a pessoa tirou de você. Você fala: meu, aí você põe a mão no coração e fala: me perdoa. Se eu pudesse te atender agora, eu faria. Mas agora eu não posso. Mas que bom que o papai pode. Que bom que a sua irmã pode. Sem ironia, tá? A ironia nunca é bem-vinda. Ai, gente, eu conheço pessoas que se orgulham de serem irônicas e isso pega mal, tá? Deixa eu só avisar. Pega mal, a pessoa acha que ela é divertida, mas a ironia pega mal e eu preciso falar. Falei. E antes eu não falava, sabe? Algumas coisas. Agora eu já falo, por favor. Deixa eu ajudar vocês direitinho. Então faz sentido isso, gente? Pensa, não precisa responder sim na hora. Você não está falando não, você está falando espera um pouquinho. Segunda estratégia, praticar a comunicação assertiva e transparente. O que significa isso? Olha, posso ser muito sincera com você? Eu não estou me sentindo preparada no momento para te dar esse sim. Eu gostaria muito, mas eu preciso de mais tempo para me preparar. Olha, eu preciso realmente de, sabe? Você precisa abrir o seu coração para a pessoa, por que você está falando não? Fala, eu não me sinto confortável de ir lá agora. Eu não estou muito disposta de te acompanhar hoje à noite.
amiga, vamos marcar esse café para um outro dia? Hoje eu não acordei legal, sabe? E eu preciso de um tempo aqui em casa, eu tô com muita coisa para fazer, muita coisa para arrumar. Sinceridade. Seja honesta com as pessoas e consigo mesma. Essa comunicação, ela nunca vai falhar. Quando você é transparente e quando você, né? E posso falar? Não fica inventando mentira. Não existe mentirinha e mentirona. Mentira é mentira. E a gente sabe quem é o pai da mentira. Então, tirem a mentira branca. Não existe mentira branca. Isso foi uma coisa difícil, né? Para eu entender e também para eu passar para as pessoas. Não é fácil, porque eu converso com muitas pessoas que falam sobre isso. Que uma mentirinha não tem problema. Só que tem, gente. Tem, porque aí você vai ficar criando justificativas que não existem e nem precisaria. Cara, eu não vou porque eu não quero. Ah, eu não vou, sabe o que que é? Porque aí você fica até uma pessoa chata. Ah, o meu cachorro, ele furou o olho, e aí eu vou levar e eu vou fazer... Dri, eu tô falando do cachorro, mas é uma plena coincidência, tá, amiga? Aí meu cachorro aconteceu isso, e aí eu vou ter que deixar com não sei quem, para depois passar, para pegar... Cara, não é não. Eu não vou, porque hoje eu não posso, eu tenho um compromisso. Não que você não possa falar para uma amiga, mas você está tentando diminuir sua culpa. Você tá trazendo para você culpa. E aí você tem que ficar dando justificativa. Isso é pesado para você, principalmente. Entende? Por quê? Porque o processo de autossabotagem, ele é muito louco. A gente vai falar ainda muito sobre autossabotagem. Porque você começa a criar situações em volta de você para não fazer também o que você deveria fazer. Então, você começa a falar não e criar situações em volta das suas tarefas e das suas obrigações para falar não para aquilo que você deveria se posicionar e dizer sim também. Também tem essa, tá? Mas não vou complicar muito o assunto, não. Mas espero que vocês consigam entender o que eu estou querendo dizer. Então, cuidado, porque às vezes um não é autossabotagem, é isso que eu quero dizer, tá? E aí você precisa ir lá, se posicionar, falar, não, eu vou enfrentar, eu preciso aprender a falar sim para isso. Entende que tem os dois lados, gente? Que tudo tem a ver com essa reflexão. Eu estou perdendo uma oportunidade de estar com essa pessoa e ter uma conversa e agregar valor na minha vida. E entende? Eu estou perdendo a oportunidade de ir naquele evento e fazer um networking, conhecer pessoas novas, ter, né, me alegrar ali com. E aí? Sim ou não? O que está te querendo dizer para você dizer não? É processo de autossabotagem ou você está realmente ouvindo as suas emoções, o seu coração? Então você precisa ser transparente com você, assertiva com você nessa decisão e também com os outros. E terceiro, utilizar técnicas de negociação e compromisso. Então, negociar com as pessoas e assumir compromissos é uma das melhores estratégias também que tem, que é aquilo que eu falei, olha, agora eu não posso, mas eu posso fazer isso amanhã? Eu posso te entregar na semana que vem? Porque aí você fala um sim, negociando de uma forma que fique ecológica para você, que fique saudável para você. Entende? E aí você consegue realmente cumprir ali com tudo que você precisa. E lidar com a culpa e a rejeição. Que é isso que eu falei para a Adri. Às vezes a gente fala não, mas aí a gente fica mal. Você fica mal se você fala sim, e aí você fica mal se você fala não, porque você fica com culpa de ter falado não. Então, primeiro passo, reconhecimento e aceitação das próprias necessidades. A gente tem que aceitar essa nossa decisão, acolher essa nossa necessidade, acolher o que está te levando a dizer não e aceitar aquilo como e se sentir bem. Fala, cara, que delícia! Eu consegui hoje ficar na minha casa, fazer o que eu queria, sem culpa. E a pessoa entendeu, já marquei para a semana que vem. Desconstrução de padrões de culpa e autojulgamento. Então, esse silenciar para você ouvir a sua voz interior. Quais são os pensamentos? O que é que fica ressoando aí na sua cabeça? O que você fica falando para você mesmo quando você fala um não? Então, a gente tem que ir desconstruindo isso. Parar de ficar se julgando, se punindo.
Experimentem falar não para vocês verem só uma coisa, igual os mineiros, né? Experimenta só para você ver uma coisa. Entendimento de que dizer não não é rejeitar, mas sim priorizar. Então você não está rejeitando aquela pessoa. E quando você fala com jeitinho, quando você expressa os seus porquês, fala, cara, eu não vou, sabe por quê? Eu estou num propósito de reeducação alimentar que, se eu for, eu vou me expor, a tentações, eu vou me expor a coisas que eu não estou afim de ser forte nisso. Eu faço isso, gente. Quando eu parei de beber, né, que foi um processo, tudo bem que eu tomei a decisão ali, pá, mas sabe, eu parei de ficar me expondo a situações que me colocariam em risco de eu ter ali uma recaída na fase que eu estava de querer firmar nesse hábito. Entende? Assim, hoje eu não tenho nada contra quem bebe, mas eu também não posso ter vergonha de falar dessa minha decisão. E, cara, tem 2 anos e 4 meses que eu parei de beber cerveja. Eu tenho 40 anos, eu comecei a beber com 12. Meu avô colocava espuma de cerveja na chupeta. Eu fico horrorizada quando eu vejo do Instagram o povo dando garrafa para criança segurar de bebida. Vocês não sabem o que vocês estão fazendo. Não deixa, gente, essas influências. Enfim, então eu tive que me posicionar, entende? E aí, quando você abre o coração para as pessoas, elas te acolhem. Porque se você fala assim, eu queria tanto, mas eu não posso. Eu não posso comer isso. Lembra disso, ó. Você pode tudo. Você pode comer o que você quiser. Você pode fazer o que você quiser. Só que tem coisa que não convém, não tem congruência com os seus objetivos. Não tem congruência. E se você ficar falando para as pessoas de forma sofrida, eu não posso, eu tô de dieta, sabe o que elas vão fazer? Passar a mão na sua cabeça e falar, só um pedacinho, você tá ótima. Você já comeu, você já emagreceu tanto, você tá tão esforçada só hoje. Aí você vai falar assim, é verdade, né? Eu mereço só um pedacinho, só hoje. Então, não fica falando para as pessoas o que você não pode. Você vai falar o que você pode. Então, assim, eu não tô podendo comer isso. Fala, não, cara, eu tô podendo comer todas as frutas, legumes, verduras, os frutos do mar, todos. E eu tenho certeza que tem várias coisas que vocês nunca comeram na vida, né? Tem gente que já é mais ousada e já experimentou de tudo. Então, a gente precisa priorizar as atitudes, as escolhas, os ambientes, as pessoas, os alimentos que fazem sentido com as nossas metas, que fazem sentido com os nossos valores. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. É isso, Aida. É isso. É bíblico. Então, eu quero que vocês listem o que é mais importante para vocês nessa jornada. O que é inegociável? Quais são os principais valores que norteiam a vida de vocês? Falando em vida, né? Na vida que vocês querem alcançar. Não no que norteia hoje, né? Tipo, trabalho. Tem gente que tá assim. Então, fala, não, cara, a prioridade para mim é cuidar da minha saúde, por exemplo. Nossa, a prioridade máxima para mim é cuidar da minha família. Prioridade máxima para mim é meu tempo com Deus. Quais são suas prioridades máximas no seu mundo ideal, onde tudo é possível, onde não há impedimentos? Quais são as suas prioridades? Seriam as suas prioridades? É a partir dessas prioridades, desses valores, que você vai nortear suas escolhas, certo? Então, recapitulando os nossos principais pontos abordados aqui hoje, por que é importante dizer não? As razões que existem por trás do medo de dizer não, os impactos negativos de um sim não autêntico, os benefícios de um não bem colocado, consequências do excesso de sim e a falta do não, a importância do autocuidado e dos limites, né? O autocuidado tem a ver com esse processo do autoconhecimento, né? Da gente cuidar realmente do nosso bem-estar físico, do nosso bem-estar emocional, tá? E saber estabelecer os limites, estratégias para aprender a falar não de forma eficaz e lidar com essa questão da culpa e da rejeição, tá?
Então, agora é o nosso momento aqui de troca. E eu sei que vocês foram participando aí no chat também. Mas agora, se alguém quiser compartilhar algum aprendizado, alguma decisão, alguma dúvida, o microfone está aberto para vocês. Tem alguém que já pratica, que já avançou sobre isso, que gostaria de dar algum testemunho aqui para enriquecer a nossa noite? Gente, eu era workaholic, eu falava assim, e eu me achava, meu valor estava no fazer, né? Quanto mais eu fizesse, quanto mais eu entregasse, quanto mais resultado eu tivesse, melhor eu me sentia. Pode falar, mames, poderosa, Rubian Rubim. Boa noite, meninas. Não sei se vocês vão ouvir barulho aqui da academia. Eu fui uma das pessoas que precisei demais aprender essa arte magnífica aí do dizer não. Quando eu decidi trabalhar, sair do mercado convencional e vir para o mercado de empreendedorismo, eu comecei a perceber que as pessoas não entendiam o meu chamado, né, tempo livre, que você acaba fazendo o seu horário, mas você também faz seu salário, você também faz tudo, né? Então, foi quando eu comecei a perceber que a própria família me encarregava de coisas e isso foi gerando uma situação totalmente desconfortável, que para compensar isso, eu acabava dobrando a minha agenda de trabalho, porque eu tinha que trabalhar pelo sim e trabalhar pelas minhas coisas. E aí foi quando eu comecei a perceber que as minhas metas não estavam sendo cumpridas. Mas também percebi que foi um momento da minha vida que eu precisava pertencer, eu precisava estar junto com pessoas. Nosso negócio sempre foi focado em muita gente. Então, começou a ficar uma coisa muito exaustiva. E nisso eu percebi que tudo para mim ia muito devagar. O financeiro ia devagar, o espiritual ia devagar, o amoroso ia devagar, porque eu sempre estava ocupada com alguma coisa. Né? Para me ter full time, mesmo que seja a própria família, era algo muito estressante. Então, é importante a gente, nesse momento de decisão, né, da grande maioria aqui, de uma mudança, de virada de chave, é exatamente aprender isso. E ninguém sofre... Espera só um pouquinho, Má, só um minutinho. O meu microfone está fazendo barulho igual dela? Não, né? É que o meu tá na academia, né? Não, mas segura assim, ó, o seu foninho, porque isso, o microfoninho tá raspando aí. Ah, o ventilador também estava ligado. Então é isso, para as pessoas que estão chegando agora e as que já avançaram muito no quesito de fazer diferente, né, sendo a diferença na vida das pessoas, é entender que literalmente as coisas só acontecem porque a gente permite, né? E o permitir é esse bendito desse sim que a gente dá na hora errada, para a pessoa errada, no momento inadequado. Então, assim, vai doer para quem fala o não, mas para quem fica em cima, quem fica no estado de negativo, né? Porque quando a pessoa exige muito da gente, ela está sendo tóxica na vida da gente. E isso acaba atrapalhando todo o aspecto. A gente acaba sendo uma pessoa irritada e irritante sem saber qual é o motivo. Então é libertador, gente. A gente tem que se livrar desse, né, do medo de ser julgado, porque as pessoas vão julgar de qualquer jeito. Se você fizer, vai julgar porque você fez e alguma coisa vai ter um julgamento. Se você não fizer, vai julgar do mesmo jeito. Então, que você se posicione de uma forma que você vai ficar bem com você. A pessoa daqui a pouco, sabe, passa, esquece. Se você conversar com jeito, né, para falar esse não. Agora, carnaval foi um exemplo. Meu marido, a gente teve alguns compromissos com amigos ali, que eu falei, amor, tudo bem eu não ir? Eu gostaria muito de terminar esse livro, eu prefiro ficar aqui, eu quero aproveitar esse tempo de descanso, de leitura. Você vai, fica um pouquinho, as irmãs foram juntas, né? Eu também não gosto de ficar deixando, ainda mais carnaval, né? Meu marido saindo sozinho. Mas era um ambiente família, com amigos, né? Não era carnaval de rua, era um ambiente fechado, de músicos ali e tal. Então, eu negociei com ele. Aí, aqui em Campinas, o que eu fiz? Ele queria sair e tal, ir num barzinho. Eu fui. E foi extremamente agradável, foi bem equilibrado, ele não ficou bravo comigo. É claro que ele gostaria que eu fosse junto. À vontade, ele falou, Mari, eu gostaria muito que você fosse junto. Mas tudo bem, eu entendo. Eu falo, ai, amor, que bom que você entende. Fico super feliz. Lá em Campinas, a gente combina de sair junto. Entende? Então, esse compromisso, esse acordo, sempre vai dar certo.
tá? Então, eu fui transparente com ele, ele foi comigo e tá tudo certo, tá bom? Mais alguém gostaria de compartilhar alguma coisa? Vamos treinar isso, gente, daqui para frente, tá? Então, assim, dizer não para tudo e qualquer coisa que vá contra os nossos princípios, os nossos valores, né? As nossas metas, os nossos objetivos. Então, sempre dá essa pausa. Não é sair falando não, mas é avaliar, ver se tem congruência, responder com calma. E quando a gente fala, espera aí que eu já te respondo, você vai ver, a turma vai se organizar de outras formas, tá? Então, os pilares aí do nosso programa de corpo, alma e espírito, tem esse propósito de trazendo conteúdos baseados nesses pilares, tá bom? Parabéns para vocês pela participação. Mantenham-se em conexão, não só conectadas, mas aqui é muito importante que vocês façam amizades, que vocês se acompanhem no grupo, né? Fixa lá o grupo realmente como principal para você poder todo dia dar uma olhada, curte as postagens umas das outras. Isso é uma forma de validação, é uma forma de carinho. Né? Você fala assim, ai, que legal, a Karina torce por mim, olha que legal, a Aninha vibrou com a minha conquista, com o meu prato que é bonito. Isso traz esse senso, esse acolhimento, essa validação, isso é importante, tá bom? Para vocês, para nós. Então, Deus abençoe muito. Quem puder, né? Vamos fazer a nossa foto, se quem puder abrir a câmera, eu vou parar aqui a apresentação. Amanhã, né, toda quinta, ai, que bebê linda, gracinha. Tá vendo, ó, sem desculpas para estar aqui. Vamos lá, dá um sorrisão, quem tá com a câmera aberta, pra gente pôr lá no grupo. Feito! E amanhã, meio-dia, temos o nosso Almoçando com Mari Barreto, será sobre o poder da gratidão, tá bom? Então, espero vocês lá no YouTube, eu vou postar no grupo. Prazer, Ana Carolina. Muito bom. Gente, Deus abençoe a noite de vocês, tá? Tamo junto. Beijo, meninas. Até mais. Valeu, tchau. Beijo.